E aí? Olha, a missão de hoje é daquelas quase impossíveis. A gente vai tentar resumir uma breve história do tempo do Stephen Hawking em só alguns minutinhos. É basicamente uma viagem super rápida pela história de como a gente entende o universo. Afinal, como o próprio Hawking gostava de dizer, o objetivo final é nada menos que entender a mente de Deus. Bora lá? Pensa só nessa pergunta. Por que a gente se lembra do passado e não do futuro? É uma daquelas questões super profundas que movem o livro todo. Sabe, é o tipo de coisa que uma criança perguntaria e que a gente, quando cresce, acaba esquecendo de se perguntar. Isso já dá o tom, né? Meio filosófico, bem investigativo. É por aí que a nossa conversa vai hoje. Então, vamos mergulhar nisso. E para começar a responder uma pergunta dessas, bom, a gente precisa voltar lá atrás, bem lá no comecinho mesmo, nas primeiras tentativas da humanidade de fazer algum sentido do cosmos, muito, mas muito antes de existir ciência do jeito que a gente conhece hoje. Durante séculos, a nossa imagem do universo era baseada em mitos. Tipo essa ideia de um mundo apoiado numa torre de tartarugas gigantes. E tem uma história ótima sobre isso. Dizem que um cientista deu uma palestra sobre astronomia e, no final, uma senhora chegou para ele e disse que estava tudo errado. Que o mundo, na verdade, ficava em cima do casco de uma tartaruga gigante. Aí o cientista, perguntou, ok, e a tartaruga tá em cima do quê? E ela, sem nem piscar, respondeu, ah, meu filho, daí para baixo a tartaruga até não acabar mais. É uma piada, claro, mas mostra o salto gigantesco que a nossa visão científica deu, né? Ok, passada essa fase dos mitos, a humanidade começou a criar modelos de verdade para explicar o universo. Só que por um bom tempo, esses modelos tinham uma coisa em comum. Eles colocavam a gente bem no centro de tudo. E aí a gente tem dois grandes modelos. O primeiro, o de Ptolomeu, colocava a Terra no centro de tudo. E olha, essa ideia dominou por mais de 1500 anos. Era um sistema super complexo, cheio de esferas, mas funcionava, sabe? Previa onde os planetas iam estar. Aí vem Nicolau Copérnico e propõe uma coisa que, na época, era completamente radical. E se o Sol estiver no centro? Isso muda tudo. Foi o comecinho de uma revolução científica. Essa evolução é incrível de ver. Tudo começa lá em 340 a.C. com Aristóteles, que com pura lógica já sacou que a Terra era redonda. Dá um pulo de séculos, e em 1514 Copérnico tem a ousadia de tirar a gente do centro do universo. Pouco tempo depois, em 1609, Galileu aponta o telescópio para o céu e vê luas girando em volta de Júpiter. Isso era a prova, nem tudo girava ao nosso redor. E para fechar com chave de ouro, em 1687 chega Isaac Newton. Ele não só diz como as coisas se movem, mas por quê. É a lei da gravitação universal. Para ele, o universo era tipo um relógio gigante, super preciso e totalmente previsível. Então, o universo-relógio de Newton parecia ter resolvido tudo. Perfeito, previsível, mas essa tranquilidade estava com os dias contados. Porque aí entra em cena ele, Albert Einstein, e o jogo vira completamente. A primeira grande cartada de Einstein foi a relatividade especial, lá em 1905. A ideia central aqui é que as leis da física e a velocidade da luz são as mesmas para todo mundo, não importa como você esteja se movendo. E a consequência disso é maluca. O tempo não é absoluto, ele aboliu essa ideia. E mais, ele juntou espaço e tempo numa coisa só. O tecido do espaço-tempo é uma entidade de 4 dimensões. E sim, isso muda absolutamente tudo. 10 anos depois, em 1915, ele solta a relatividade geral, que é a sua teoria da gravidade. E aqui ele joga fora a ideia do Newton de que a gravidade é uma força misteriosa que puxa as coisas. Nada disso. Para Einstein, a gravidade é uma consequência. É o que acontece quando a massa e a energia, tipo um planeta ou uma estrela, curvam, distorcem esse tecido do espaço-tempo. Então, a visão muda completamente. Os planetas não são puxados pelo Sol. Na verdade, eles só estão seguindo o caminho mais reto que conseguem num universo que foi curvado pela massa do Sol. A melhor analogia é pensar num lençol esticado. Se você colocar uma bola de boliche no meio, o lençol afunda, certo? Agora, se você rolar uma bolinha de gude perto, ela não vai seguir reto, ela vai seguir a curva que a bola de boliche criou. É isso, os planetas estão só seguindo a geometria, a curvatura do espaço-tempo criada pelo Sol. Bom, a gente falou bastante de teorias incríveis, mas agora vamos para a prática, para as observações, para a descoberta que simplesmente revelou a história da origem do nosso universo. E o ano-chave para isso é 1929. Nesse ano, um astrônomo chamado Edwin Hubble estava lá, de boa, observando galáxias distantes, e ele descobriu uma coisa que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. O que o Hubble descobriu foi que todas as galáxias distantes estão correndo para longe da gente.
E quanto mais longe elas estão, mais rápido elas fogem. Ou seja, a conclusão é uma só. O universo está se expandindo. Isso foi um balde de água fria na ideia de universo estático, eterno, que até o próprio Einstein acreditava no começo. Estava tudo errado. E a lógica a partir daí é bem direta. Se o universo hoje está se expandindo, quer dizer que no passado ele era menor e mais denso. É só rodar o filme ao contrário. E se a gente voltar o filme até o comecinho de tudo, a gente chega num ponto em que o universo inteiro estava comprimido num lugar de densidade infinita. Esse ponto de partida, bom, é o que a gente chama de Big Bang. E olha, o Big Bang não é só uma ideia bonita, não. Existem provas bem concretas. A primeira, claro, é a própria expansão do universo que o Hubble viu. E a segunda é sensacional. Existe um brilho bem fraquinho de micro-ondas que vem de todas as direções do céu. É a chamada radiação cósmica de fundo. Pensa nela como o calorzinho que sobrou daquela explosão inicial, tipo um eco do nascimento de tudo. E tudo isso nos traz ao grande desafio da física moderna, talvez o maior de todos, o de tentar unir as nossas duas teorias de maior sucesso, que, por incrível que pareça, são totalmente contraditórias. Funciona assim. De um lado, a gente tem a relatividade geral. Ela é perfeita para descrever o universo em grande escala. Estrelas, galáxias, o cosmos. É uma teoria, digamos, suave e previsível. Do outro lado, a gente tem a mecânica quântica. Ela descreve o mundo do muito, muito pequeno. Átomos, partículas. E é um mundo doido, de incertezas, de probabilidades. O problema, uma não conversa com a outra. Elas são incompatíveis. Então, a busca final, o santo graal da física, é achar uma teoria única, unificada, que consiga juntar as duas. Uma teoria quântica da gravidade que possa descrever o universo inteiro, do maior ao menor, com um único conjunto de regras. E a pergunta que fica é essa: será que um dia a gente vai encontrar essa teoria completa, unificada, para descrever tudo no universo? Essa busca foi o trabalho da vida do Hawking e continua sendo o maior de todos os desafios da ciência. No fundo, é uma busca que tenta não só explicar de onde a gente veio, mas por que a gente existe. Uma pergunta e tanto para a gente continuar pensando, não é?